Iniciei. Hoje a gente vai dar início à nossa AP5, né? Que agora a gente está entrando na reta final, né? Ciências morfofuncionais do aparelho locomotor, membros inferiores e coluna vertebral. A aula de hoje, gente, é um assunto super legal. O joelho é uma articulação bem complexa, mas é uma estrutura bem bacana de se tratar, de trabalhar nesse caso aí. O objetivo da aula hoje vai ser compreender as estruturas, né, relacionadas ao joelho. Então vamos lá. O joelho é uma articulação complexa, como eu comentei, né? É formada pela extremidade distal do fêmur e a proximal da tíbia, né? A articulação fêmuro-tibial. E do fêmur com a patela, articulação patelo-femoral. Possui aí também os ligamentos, né, que estabiliza a articulação, auxiliada pelos meniscos, que estabilizam o joelho, amortecem o impacto, né, o impacto sobre a cartilagem. Os meniscos são elementos fibrocartilaginosos. Eles estão ali meio que, sabe o disco intervertebral? Ele está ali fazendo mais ou menos essa função aí. Ele vai transmitir, vai distribuir a carga, né, o peso, vai estabilizar o joelho, amortece aí os choques e nutre também a cartilagem, porque ele espalha uma camada, uma película, né, fina do líquido sinovial por toda a articulação. E aí a gente tem o menisco, dois meniscos, né? Em cada joelho nós temos dois meniscos, o medial e o lateral. Quando eu digo que é medial, é porque ele fica próximo ao meio do nosso corpo, ao eixo do nosso corpo. E quando eu digo lateral, é a parte localizada mais para o lado de fora do corpo, né? Então, assim, o medial fica para o lado de dentro e o lateral fica para o lado de fora, para vocês conseguirem entender. Na aula mesmo, ele vai mostrar direitinho e tem uma imagem que ele pega do. Ai, meu Deus, a palavra fugiu da cabeça. Esqueci o nome da palavra, mas ele pega uma imagem que ele vai mostrar, inclusive até de cima para baixo, e vai dar para vocês identificarem direitinho o que é medial e o que é lateral. Eu vou soltar o vídeo e aquela mesma história. Se tiverem dúvidas, pode mandar pelo WhatsApp, no final da aula eu respondo, ou também depois, né? Quiser tirar alguma dúvida, a gente entra no assunto. Vou compartilhar com vocês a tela. E vamos nós. É compreender as estruturas relacionadas ao joelho. Eu vou falar da articulação em si, dos músculos que vão permitir os movimentos nesta articulação e também dos ligamentos do joelho. Falar de ligamento é muito importante. Porque ele vai conferir a estabilidade da articulação. E como que a gente vai realizar isso? Como você já conhece, estudar na base óbvia as estruturas relacionadas à articulação do joelho. Bom, o joelho é uma articulação que apresenta 2 graus de liberdade. Lembre-se que os graus de liberdade são as diferentes possibilidades de movimento. Então, naquela articulação eu tenho 2 possibilidades, já que ele apresenta 2 graus de liberdade. Então, ele faz flexão e extensão e também faz uma rotação axial. Bom, ele é formado, né, por 3 ossos, é uma articulação que está entre 3 ossos, o fêmur, a tíbia e a patela. Você conhecerá cada um desses ossos daqui a pouco e suporta considerável estresse.
Ele é responsável por sustentar todo o peso da coxa. Além disso, ele abaixa e eleva o peso corporal ao sentar ou subir. E também vai permitir a rotação do corpo quando a gente vira sobre o pé que está no chão. Bom, então, sem dúvida, o joelho é uma articulação que apresenta, sim, um grande estresse. Então, lembre-se que nós saímos falando de coluna vertebral e a coluna ela já suportava um certo estresse proveniente dos membros superiores. Depois eu falei do quadril, da articulação sacroiliaca, que já aproveitava esse peso proveniente da coluna e do resto dos membros superiores, e a gente vai descendo. A articulação do joelho, ela suporta muito o peso dos membros inferiores, mas também ela atua com uma importância muito grande no movimento. Porque ao mesmo tempo que eu tenho a minha carga, eu tenho daquele contato com o solo. Então ele suporta cargas em diversas direções. Isso é muito importante quando a gente pensa nesse tipo de articulação. Ainda temos mais componentes, vamos ao quadro para que você continue vendo, vamos lá ao quadro. Bom, como eu falei, suporta considerável estresse e na marcha o joelho ele reduz o dispêndio de energia, o gasto de energia, ao diminuir as oscilações verticais e laterais do centro de gravidade do nosso corpo, enquanto ele sustenta essas forças verticais. Então, vai ao encontro do que eu falei para você agora, que ele é muito importante para a nossa locomoção. Eu preciso do joelho realmente, tá? E as dores nessa articulação justamente vão atrapalhar em muito a locomoção. Você tem dificuldade de caminhar, pessoas que apresentam dores muito grandes no joelho, tem dificuldade no momento de sentar, no momento de levantar, porque o joelho é a principal articulação nesses tipos de movimentos que vão permitir com que você gere força suficiente para gerar esse movimento, para levantar, para sentar. Então, ele trabalha bastante, é uma articulação realmente que suporta um grande estresse. Bom, eu citei para você os movimentos do joelho, a flexão, extensão e a rotação axial. E a flexão é o movimento de maior amplitude quando pensamos no joelho. Tá? Nós temos essa parte, como você vê aí na imagem, de extensão, né? Então eu tenho este movimento e também a flexão. A flexão, ela leva um pouco mais de amplitude, ela apresenta uma maior amplitude. Além disso, a gente vai conhecer isso na base óbvio, né? Eu vou passar um movimento para você, vou te mostrar os movimentos que o joelho faz, e aí a gente já vai encontrando, quem que faz a extensão, quem que faz a flexão. Essa aula prática também, você verá isso. Então, vamos voltar ao quadro. Bom, para que você conheça a articulação do joelho, é importante observar esta figura. Então, eu tenho o fêmur, aquele osso longo, resistente, o osso mais resistente do corpo, proveniente da coxa. Eu tenho a tíbia, que é um osso presente no segmento perna, e eu tenho a patela. Então, essa articulação, ela é composta por fêmur, tíbia e patela, que são os ossos importantes. Nós iremos conhecer esses ossos agora. Então, você está vendo a interface da base óvide, ok? Posso até aqui em Show More, tem algumas partes bem importantes, mas eu quero o esqueleto completo. Vou dar um zoom aqui, subir. O fêmur você já conhece, principalmente quando eu falei de articulação do quadril, então você sabe as principais estruturas do fêmur. Só que agora, eu quero que você conheça o fêmur em sua parte distal. Você conhece a cabeça do fêmur, que é essa daqui que eu acabei de fazer a flecha. Ela vai se articular
ao lábio do acetábulo, vai se articular ao acetábulo e formar a articulação do quadril. Beleza, você sabe, já falei sobre o grande trocânter também, só que agora a gente vai partir para a parte mais distal, é onde nós temos a incisura troclear. A parte mais distal é esta extremidade que você vê na tela, esta que eu acabei de fazer a flecha. Bom, então vamos lá. Aqui embaixo, né, lembrando que vocês têm o corpo, né, do fêmur, essa parte da diáfise dele. Aí nós temos o epicôndilo lateral, o epicôndilo medial e, por fim, eu tenho essa superfície patelar. Essa superfície patelar que está selecionada, esta que você vê na tela, é ela que vai receber a patela justamente para que a patela se encaixe e permita o deslizamento muscular, principalmente dos músculos anteriores da coxa. Então fica claro aí já para você como que a patela se encaixa no fêmur, tá? Então realmente eu tenho um espaço para o encaixe. Como você vê na base óbvia, nós temos a superfície patelar, também conhecido na parte da incisura troclear, tá bom? Vamos voltar lá para terminar de conhecer esta região. Bom, aí a fossa intercondilar e eu tenho a superfície poplítea. Então, olha só como a anatomia da base óbvia ela é importante nesse momento, ok? Bom, além do fêmur, você tem também a tíbia. A tíbia é este osso da perna, muito importante para os movimentos também. Então, vamos dar uma olhada na tíbia. Então, aqui em cima, onde eu teria esse encaixe com a patela, nessa parte importante com a patela, eu tenho o côndilo lateral e o medial. Obviamente, estará no mesmo nível, estará muito próxima daquilo que a gente vê no fêmur. Bom, temos também a tuberosidade tibial, e aí já partindo para o corpo dela, você vê o corpo da tíbia, a borda anterior. Nós temos ainda a borda interóssea e a linha soliar, ok? E aqui a borda medial. Esta é a tíbia, ela também realizará esse encaixe com o fêmur, principalmente para realizar, e com a patela, obviamente, para que nós tenhamos a articulação do joelho. E esta, como você pode ver, é a patela. A patela é este osso que você vê na imagem, e eu vou passar para você a estrutura da patela. A gente vai dar uma olhada primeiro aqui no slide. Bom, a patela, que é esta estrutura, ela permite uma vantagem mecânica do quadríceps femoral. Bom, ela é um osso do tipo sesamoide, é um osso sesamoide que apresenta como funções auxiliar na redução do atrito da articulação na flexão do joelho, então no próprio joelho, diminuir esse atrito e otimizar a tração do músculo quadríceps, tanto que você vê um tendão passando aqui em cima. Esse tendão é o tendão do quadríceps. Lembra como um movimento gerado? Eu tenho uma contração muscular, esse músculo tracionará o tendão, esse tendão está inserido no osso. Então, ela facilita esse movimento, né, esse deslizamento do quadríceps femoral durante os momentos de contração. Esta é a patela, dando uma atenção bem grande agora na patela. Vamos lá na base óvea, dar uma olhada como que essa patela ela é composta. Parece, né, um osso bem simples, tá? Mas chegando aqui, você vê que não é composto apenas por uma
única estrutura. Então, esta é o corpo patelar, o superior é a base da patela, enquanto o inferior é o ápex da patela. Bom, nós temos ainda as partes posteriores e laterais, a borda medial, a faceta articular medial, a faceta articular lateral e, obviamente, a borda lateral. Então, veja, ela possui vários tipos de encaixe, principalmente na sua região posterior, e é um osso que, apesar, a gente costuma pensar que ele é um pouco mais simples, ele aparenta ser mais simples, mas não é mais simples não. Você consegue dar uma olhada em como a patela apresenta diversas particularidades, como esta encontrada na base óbvide. Bom, sobre a patela, e aí nós temos agora uma atividade. Você que tem acompanhado as aulas práticas sabe que eu tenho passado algumas atividades para você, para a gente realizar durante esta aula prática, umas certas perguntas para que consiga discutir com você parte um pouco mais aplicável à prática, para você já se ambientar com possíveis situações clínicas que podem ocorrer. Então, você tem a pergunta aí no quadro, vamos dar uma olhada, vamos lá. Você sabe o que é a condromalácia? Como a fisioterapia pode atuar no tratamento? Bom, a condromalácia, ela é até que comum em atletas, por exemplo, quando o joelho ele sofre muito impacto. Então, a condromalácia ela é considerada uma disfunção na área da articulação patelo-femoral. Então, se eu tenho essa junção entre tíbia, patela e fêmur, eu tenho a articulação que é patelo-femoral, a tíbio-femoral também, tá bom? Bom, é caracterizada pelo amolecimento e surgimento de fissuras na superfície da patela. Obviamente, por isso que a patela foi o nosso último assunto antes de entrar nessa atividade. E dá para perceber nesta imagem uma determinada fissura, um determinado comprometimento nessa região. Possui alta incidência em mulheres por conta do uso do salto alto, aumenta com o passar do tempo e vai incluir uma sequência, né, de acometimentos como instabilidade, obviamente, porque trata de uma estrutura muito próxima à articulação, trauma direto, fratura em os casos, uma vez que eu tenho um elevado número de fissuras, quanto maior o número de fissuras, mais fácil será para ter uma fratura no local. Uma subluxação patelar, o aumento do ângulo quadricipital. Então, isso é muito complicado, porque o ângulo quadricipital, que ele é uma forma de mensuração, né, de medida do genovar, o genovalgo, por exemplo. O músculo vasto medial, ele é comprometido, ele fica praticamente ineficiente nesse caso. Lembrar que a patela, ela apresenta uma grande vantagem mecânica para o quadríceps femoral, e como o vasto medial está presente no quadríceps, ele acaba perdendo um pouco de sua função com a condromalácia. Existe um mau alinhamento pós-traumático também, síndrome da pressão lateral excessiva e, continuando, né, porque pouca tragédia, muita tragédia pouca, por exemplo, é lesão do ligamento cruzado posterior. O ligamento cruzado posterior, ele limita os movimentos para frente. Bom, beleza. Mas como que você pode tratar, sabendo deste tipo de patologia, deste problema estrutural da patela que acomete tantos atletas e também, principalmente, mulheres, né? Como que você pode atuar? Bom, primeiro, tem os aspectos de analgesia. Então, isso é muito importante. O primeiro sintoma, né, o principal sintoma e que vai incomodar mesmo a pessoa é a dor. Então, se ela apresenta muita dor, ela vai ter dificuldade de realizar exercícios, principalmente de locomoção.
Então, levantar vai ser meio difícil. Na hora de sentar também, porque existe uma grande carga excêntrica. Você vai caminhar, você também sente um pouco de dor, porque o joelho suporta o peso da coxa, e o quadríceps femoral trabalha durante a marcha. Então, tem vários pontos onde a condromalácia, lembrando que ela possui também, reafirmando que ela possui diversos graus, então tem desde graus mais simples até graus mais elevados, e aí sim há um comprometimento maior de toda a estrutura. Aí eu preciso realmente entrar com analgesia, diminuir a dor no local para dar um pouco mais de segurança ao paciente e depois procurar atividades, lembrando que o sedentarismo não é o mais ideal, ele fica parado, não vai resolver a sua dor na região patelar e muito pelo contrário, os músculos não estarão fortes o suficientes para realizar uma estabilidade na região e você vai estar sempre sobrecarregando mais patela e articulação do joelho. O que é importante? Exercícios de baixo impacto. E aí surge na fisioterapia um bom campo que é a hidroterapia. Você consegue realizar exercícios debaixo da água e com impacto, obviamente, menor. Então, a hidroterapia ela é altamente recomendada para o tratamento da condromalácia. E também tem exercícios no Pilates, que também é uma forma não medicamentosa, é uma forma do paciente ele realizar exercícios, se manter ativo fisicamente, mesmo com essa grande limitação que é a condromalácia. Então, olha só como o exercício ele apresenta uma grande importância nesse caso. Sem ele, provavelmente só o aspecto da analgesia não resolveria, porque eu preciso de um fortalecimento ao redor. Penso que eu tenho que diminuir a minha carga, o meu estresse na patela, para daí ela realizar minimamente aquele trabalho que ela conseguia realizar antes. Então, são alguns pontos que são importantes de se pensar, de também, na hora de chegar, quando chegar um paciente a você que apresenta condromalácia. Se esse paciente ele é proveniente do esporte, obviamente que a parte de analgesia vai ter que ser um pouquinho mais rápida, porque ele quer voltar às suas atividades o mais rápido possível, as atividades também. Mas muita atenção à condromalácia, ela afeta muitas pessoas no mundo, é uma das principais inflamações e desgastes ósseos, né, principalmente pensando na patela, que existem no mundo, beleza? Então, nós realizamos aí a nossa primeira atividade, tem mais atividade para o final desta aula prática, mas vamos seguir com os conteúdos, vamos ao quadro. Vamos lá ao quadro. Bom, finalizamos essa atividade e agora eu vou falar dos meniscos. Bom, o menisco, ele é considerado como um disco cartilaginoso, como você vê nesta área e nesta área, tá? É um disco cartilaginoso, ele fica inferiormente, então olha o menisco aqui embaixo. E aí, o que ele faz? Ele auxilia no amortecimento e na distribuição do peso em toda a articulação do joelho. Eu falei para você no início dessa aula prática como o joelho, ele é a maior articulação do corpo. Ele suporta muito estresse, mas eu preciso de alguém que distribua todo esse estresse por toda a área da articulação. Senão você concorda que eu terei uma sobrecarga muito grande em um ponto específico da articulação? Então, vamos pensar o que ele faz, então. O menisco, ele é esse disco que fica embaixo da articulação. Então, nós temos a articulação do joelho. Tem uma carga que vai acometer essa articulação. Então, imagina uma carga que desce. Essa carga desce. Ao invés de chegar no ponto específico, o menisco é o distribuidor. Então, chegou a carga, ele pega aquela carga e distribui pelas áreas, por toda a área presente onde ele atua. Como ele atua em toda a articulação, ele consegue distribuir isso de uma melhor forma.
tá? Então, é como se ele fosse, é como se ele fizesse realmente entregar, né? Ele consegue entregar, né, essa distribuição de carga. Então, chega a carga para ele, ele pega essa carga, distribui por toda a área. Só que tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Dependendo do impacto, dos movimentos bruscos. O menisco, ele pode sofrer um grande desgaste, e se ele sofre esse desgaste, ele é pouco vascularizado. O menisco, ele é pouco vascularizado. O que acontece quando ele é pouco vascularizado? A chance de regeneração, ela é baixa. Então, ele não consegue se regenerar muito bem caso ele sofra uma laceração. Aí, o que acontece? Você tem que fazer procedimentos cirúrgicos e tudo mais. Obviamente, a laceração do menisco, ela pode comprometer toda a estrutura do joelho, uma vez que ele atua na distribuição do peso. Se ele não distribuir esse peso de uma forma uniforme, o que vai acontecer? Eu terei uma articulação onde em uma área dela, em um pedaço, eu terei um grande estresse, e outro pedaço eu não terei esse estresse. Beleza, mas aqui esse pedaço está sofrendo grande estresse, eu posso ter desgaste ósseo, eu posso ter maiores problemas em cartilagens, então fica aí uma grande preocupação em saúde de menisco. Então, tem um ponto importante para você compreender. O menisco ele é essencial para o funcionamento da articulação. Essencial, tá? Vamos dar uma olhada agora onde ele ficaria na base óbita. Então, vamos ao quadro. Você está vendo o quadro aí, a parte de slide. Eu tenho a região de menisco medial, obviamente ligada ao lado medial, e menisco lateral também ligada ao lado correspondente. Então, vamos lá. Eles funcionam realmente como discos, tá? Então, eu vou aproximar aqui para você. E aqui embaixo, eu vou retirar esse ligamento lateral. Este ligamento aqui também. E nesta região, acabei de selecionar, você tem um menisco lateral. Para ficar um pouco mais claro, eu vou retirar a patela, o fêmur, e aqui você consegue dar uma olhada. Estes discos, tanto o menisco lateral como o menisco medial, são os discos cartilaginosos importantes para a distribuição de peso. Então, como você vê, esses são os meniscos, tá? Nessa visão superior. Realmente, até por conta do seu formato, não recebe muita vascularização, então essa vascularização ela vai impedir uma regeneração rápida, vai atrapalhar, né, o desenvolvimento de movimentos e também como o nosso corpo ele suporta a carga. E é uma estrutura completamente importante para o desenvolvimento da locomoção. Pensa que sem ele, sua locomoção também não vai sair direito. Ah, professor, mas atua só na distribuição de peso. Mas se ele está atuando de uma forma comprometida, essa distribuição de peso não está ocorrendo de forma uniforme, o que vai acontecer? Você não consegue realizar uma locomoção sem uma dor aparente, você tem uma sobrecarga maior. Bom, isso foi o menisco. Você conhece o menisco, sabe agora da sua grande importância para toda a região articular do joelho. Eu preciso do menisco, eu preciso que ele faça muito bem o seu papel, tá? Até porque se ele apresenta uma laceração, se eu tenho uma lesão meniscal, o que vai acontecer? Eu estou sobrecarregando outras áreas. A área é importante como ligamento. E sobre o ligamento, a gente vai dar uma olhada agora, vamos ao quadro. Bom, vamos lá ao quadro para dar uma olhada no ligamento. Vamos aos slides. E ligamentos. Bom, o joelho, ele apresenta vários ligamentos que vão estabilizar a região. Lembrando que a grande função do ligamento é estabilizar, é impedir, limitar movimentos
para que não ocorram movimentos indesejados. Então, é muito importante que você conheça importante que você conheça a função do ligamento. Então, eu tenho aí o ligamento colateral lateral e o colateral medial. O colateral lateral, ele vai resistir ao movimento lateral do joelho, o medial também, mas principalmente eles resistem à hiperextensão no impacto lateral. E eu tenho o ligamento cruzado anterior e posterior, eles realmente cruzarão, como o próprio nome diz, as faces anterior e posterior do joelho e vão impedir o deslizamento para trás e para frente do fêmur. Também realizará a limitação da hiperextensão. Quando a gente pensa em atividades esportivas, é muito comum, né, nós temos problemas em ligamentos cruzados. Então, tem alguém que tem algum estiramento em ligamento cruzado, para durante um tempo, e tem os atletas que apresentam uma ruptura parcial e, pior ainda, a ruptura total do ligamento cruzado anterior, por exemplo. Mas o ligamento cruzado anterior, eu vou chegar lá ainda. Quero mostrar primeiro para você o ligamento lateral, obviamente. O ligamento colateral lateral, este que eu faço a seta, e o ligamento colateral medial. Esses são os ligamentos que vão impedir o movimento lateral do joelho. Então, vamos dar uma olhada na base óbvia nesses dois ligamentos. Então, eu vou retornar, a gente tinha visto antes, então retornamos a toda a estrutura. E falando em ligamento, nós temos aqui o ligamento colateral medial, este aqui, e o outro ligamento colateral lateral. Você até pode encontrar outros nomes, como lateral fibular ou como ligamento colateral tibial, mas pode ser tanto lateral como medial, depende muito da referência que você utilizar, tá? Então você consegue ver nesses dois ligamentos como eles realmente realizarão o controle de movimentos laterais do joelho, tá? Então ele impede este problema na superfície articular. Então ele vai impedir o seu movimento, o seu joelho não vai realizar movimentos laterais, tá? Ele vai primeiro deixar que o seu joelho realize flexão, extensão e uma leve rotação axial, mas pensando em movimentos laterais, quem eu tenho? Eu tenho o ligamento colateral medial e o colateral lateral, justamente para impedir que o seu joelho faça movimentos como se fosse movimento de abdução e adução. O joelho não faz isso, tá? E esse ligamento está justamente aí para... e ele é muito forte. A gente precisa de um ligamento muito forte, já que o joelho é tão importante, suporta tanto estresse, apresenta vantagens mecânicas para determinados músculos e tudo mais. Então, eu preciso de um ligamento muito forte. Falei, ó, daqui não passa, daqui não tem jeito. E aí ele barra, ele não deixa passar mesmo, ok? Bom, você conhece o ligamento colateral, agora é importante que você conheça o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Então, vamos ao quadro. Bom, deixa eu voltar ao slide. E vamos partir para o ligamento cruzado anterior, como você pode ver. E aí tem até outras estruturas, você vê a tíbia apontada, o menisco, e aí o ligamento cruzado anterior. Ele parte, sim, da face posterior, termina lá na face anterior. Olha só como ele cruza o joelho, como você pode ver aí na imagem, ok? Então, tá bem presente aí. Além disso, eu tenho ligamento cruzado posterior, ele está mais escondidinho. Ele está aqui,
ok? Vamos dar uma olhada na base óbvia, como que isso funciona, onde está o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Bom, para dar uma olhada nisso, a gente é melhor que retire alguns ossos também ou tenha a visão posterior. Então, vou fazer dos dois jeitos para que você veja. Então, primeiro, olhando na região posterior, fica muito fácil de encontrar quais ligamentos que estão cruzando essa parte articular. Vamos utilizar o joelho esquerdo. Então, eu tenho o ligamento cruzado posterior e aqui em cima o ligamento cruzado anterior. Então, eles cruzam as faces, né, do joelho, tanto a face anterior como a face posterior. Essa é uma visão, é uma forma de você encontrar esses ligamentos também, mas eu posso retirar o fêmur. Se eu retiro o fêmur, eu tenho uma visão superior e aí eu consigo ver o ligamento cruzado anterior aqui. Olha só como ele parte de uma superfície e vai parar na outra, tá? De uma face para na outra, ele realmente é cruzado. A mesma coisa ocorrerá para o posterior. Ele parte de um lado e termina do outro. Eles também se cruzam, isso fica muito claro para você. Então, olha toda essa superfície, nós temos o menisco medial, menisco lateral, eu tenho os próprios ligamentos cruzados, ligamentos colaterais mediais, ligamento colateral medial e ligamento colateral lateral, e o ligamento cruzado anterior, este que você vê, e ligamento cruzado posterior, tá? Esses são os ligamentos presentes no joelho. Aí você me fala, bom, então essa parte, se é tão importante, ela regenera? Não, o ligamento ele não regenera. Então, por isso que nós temos tantos problemas. Ele gera a estabilidade. Se você tem uma ruptura parcial, você já tem um problema de instabilidade articular, dependendo do tamanho dessa ruptura. Se a ruptura é total, aí complica, tá? Porque aí eu não tenho estabilidade mesmo, não consigo realizar determinados movimentos, por quê? Eu tenho uma limitação. E aí, em ruptura total, você tem a indicação cirúrgica, nesse caso, para reparar essa região. E como que repara um ligamento que está lesionado? Você não fica esperando ele passar, né? Você precisa de uma cirurgia, algo invasivo mesmo, e realizará um enxerto, tirará um pedacinho do corpo, né, um tendão, e colocará lá nesse ligamento. Então, esta é uma forma também de realizar essa reparação no ligamento cruzado anterior. Tem alguns atletas que acabam sofrendo um pouco mais em lesões de ligamento cruzado porque realizam modalidades que podem pedir giros em movimentos e aí a recuperação ela é um pouquinho mais lenta. Mas é muito importante que a recuperação do ligamento cruzado anterior, ela siga alguns parâmetros, né? Nós temos a analgesia, como essa parte inicial, né? A parte que serve para tirar aquele primeiro sintoma, que é dor, depois você tem partes de estabilização, né? De propriocepção, para recuperar a estabilidade na região, você tem uma parte de fortalecimento, porque você fica muito tempo parado, o fortalecimento de músculos que estão próximos à articulação do joelho, que vão atuar para o movimento do joelho, para depois você recuperar. Aí você vai recuperar ainda toda a amplitude de movimento. Então, é uma pausa grande, tá? É uma pausa grande realmente. Então, você conheceu aí os ligamentos do joelho, muito importante para a estabilidade desta articulação. Tem agora um tendão muito importante. Vamos voltar ao quadro. Bom, nós temos o tendão patelar. Você pode até encontrar em alguns lugares como ligamento patelar, mas ele é muito importante porque ele, olha só a grossura dele, né? É um tendão muito grosso, muito forte. O tendão patelar, ele apresenta essa principal característica, é um tendão forte. E aí, ele é um tipo de ligamento
que vai conectar quem? A patela e a tíbia. Então, ele realizará isso aí. A sua ruptura, ela ocorre de forma unilateral e ocorre principalmente quando o quadríceps ele apresenta uma grande contração excêntrica de forma violenta com o pé fixo no chão. Então, tem uma grande carga excêntrica nesse caso. E um outro ponto, a ruptura ela é completamente incapacitante. Então, teve a ruptura do tendão patelar, ela é completamente incapacitante. Você não vai conseguir mais realizar a extensão do joelho. E existe até alguns casos que são meio graves, porque se é uma pessoa que é atleta, precisa recuperar aquela amplitude, não só de movimentos de locomoção, mas de movimentos característicos da modalidade. Então, surge até lembrar um pouquinho, posso entregar a minha idade aqui, mas quando o Ronaldo, o atacante mesmo, ele teve uma lesão no tendão patelar. Então, ele teve uma ruptura nisso. E aí, isso há muitos anos atrás. E nessa ruptura, ele, dando uma entrevista, tudo, ele falava que teve um pouco de problema, que sofreu um pouco nas sessões assim, de recuperação, porque ele tinha que recuperar a amplitude. Quando você tem uma lesão no tendão patelar, por mais que você faça a intervenção cirúrgica, ele não volta já tranquilão, realizando movimento. Não, você tem que ganhar aquela amplitude de movimento de novo. Então ele falava que tinha uma máquina que puxava a perna dele para realizar a extensão. Você já pensou o quão difícil que é para uma pessoa que apresenta essa limitação por conta da lesão, né? Você forçar o ligamento é como se fosse forçar algum encaixe onde não vai, né? Não vai, você não consegue puxar. Então, teve que sofrer bastante para recuperar todos os movimentos. Obviamente, você já conhece o resto da história, né? Deu tudo certo, foi um baita de um jogador. Bom, esse é um caso de ruptura em tendão. Ele já também já rompeu o ligamento cruzado, tudo. Realmente, o joelho é um ponto complicado na área esportiva. Então, a ruptura do tendão patelar, ela é muito perigosa. Ela tem essa característica. Vamos voltar ao quadro para que você conheça onde que fica esse tendão patelar, pensando na base óbvide. Então, esta é a base óbvide. Aproveitando essa imagem que você está vendo mesmo, o tendão patelar é este, também conhecido como ligamento patelar. Veja que ele faz a conexão da patela, eu tenho a patela aqui em cima, e eu tenho a tíbia aqui embaixo. Então, ele vai ser completamente importante com a extensão, né? Eu tenho a ligação da minha coxa com a minha perna nesse caso. Então, é um tendão importantíssimo para os movimentos do joelho, pensando que um dos movimentos dele é a extensão. Olha só a sua grande importância. Bom, então, você pode compreender nesse ponto o tendão patelar. Falei um pouco há pouco tempo também sobre os ligamentos. Então, a gente sabe que eu preciso de uma estabilidade, eu preciso de alguém que segure minha articulação, mas eu preciso também conhecer os movimentos que o joelho realiza. Ele tem 2 graus de liberdade, a gente vai dar uma olhada agora nos músculos que são extensores e flexores, e depois, vendo origem e inserção de cada um deles, e depois veremos na base óbvia os próprios músculos realizando esse movimento. Então, vamos voltar ao quadro, vamos iniciar esta parte. Então, se eu volto aqui nos slides, você vê que eu tenho como músculos extensores do joelho o quadríceps femoral. Quadríceps femoral, como o próprio nome diz, ele é formado por 4 músculos: o reto femoral, o vasto lateral, o vasto medial e o vasto intermédio. Vamos dar uma olhada nesses extensores do joelho. Então, eu retornarei. Agora iremos em sistema muscular, como você pode ver, e eu tenho o joelho aqui, como você pode ver, tá?
Vamos dar afastar um pouco. E aqui eu tenho, por exemplo, o reto femoral. Reto femoral, ele tem a sua origem no ilho, no pubis, e a sua inserção está aqui embaixo na patela. Então já vê como a patela já vai ajudar nessa vantagem mecânica, tá? Ele vai atuar na flexão do quadril e na extensão do joelho. Daqui a pouco você conhecerá todas as ações musculares. Além disso, nós temos o vasto lateral. Ele atua na extensão de joelho, terá a sua origem aqui em cima, no fêmur, e sua inserção aqui embaixo na patela também. Eu tenho vasto medial. Vasto medial, ele apresenta a origem no fêmur, em duas partes distintas do fêmur, e a sua origem também na patela. Trabalha para a extensão do joelho. Aqui embaixo, vou ter que retirar o reto femoral, eu tenho o vasto intermédio, né? O último músculo presente aí no quadríceps, o músculo mais profundo. Ele tem aqui a origem no fêmur, e a sua inserção, obviamente, não poderia ser diferente na patela. Também trabalha para a extensão do joelho. Então, eu tenho músculos que saem principalmente pensando do fêmur e tem a sua inserção na patela. A exceção, aí eu tenho o reto femoral, que apresenta uma origem no ilho e também uma parte no pubis, e a inserção na patela também. Então, esses são os músculos que realizam a extensão. Reparem que alguns desses músculos, eles trabalham também para a flexão de quadril. Então, eu tenho na parte anterior da coxa músculos que podem atuar tanto para a flexão do quadril, como também para a extensão do joelho, tá? Esses aqui que obviamente, o tema dessa aula prática é joelho, eu dei uma ênfase no próprio joelho e nos movimentos que eles realizam. Então, você viu os músculos extensores. Óbvio, tem os músculos que realizam a flexão. Flexão é o movimento de maior amplitude desta articulação. Então, vamos ao quadro. Bom, vamos voltar aos slides. Eu tenho aí principalmente o bíceps femoral, o semitendíneo ou também semitendinoso, depende da referência que você estudar. Semimembranoso ou semimembranáceo, também depende da referência. E poplíteo aí também sendo bem importante. Vamos dar uma olhada agora na basióide, onde fica cada um e a sua origem e inserção. Então, obviamente, eu terei que ir para a região posterior. Se a região anterior ela faz extensão, a posterior faz a flexão, tá? Então, eu tenho semitendíneo, semitendinoso, ele terá a sua origem no isquio e a sua inserção será na tíbia. Atua nesses movimentos de quadril, como você pode ver aqui embaixo, onde está passando na tela, mas também atua na flexão de joelho e na rotação medial. Eu tenho o bíceps femoral e a sua origem está no isquio, a sua inserção está na fíbula. Também atua aí, ó, flexão do joelho e
rotação lateral. E eu tenho semimembranoso. Semimembranoso terá a sua origem no isquio e a sua inserção na tíbia. São músculos que são grandes, né? Eles são músculos que funcionam tanto para a articulação do quadril como para a articulação do joelho. Então, eles possuem essa característica biarticular, como você pode ver. Se eu vou mais de forma profunda, tem o adutor magno, tem o bíceps femoral, a cabeça longa e a cabeça curta, aqui presentes também, né? Vasto lateral, o grácil, o gastrocnêmio, que será papo para outra aula prática, mas aqui o poplíteo, como ele está aqui embaixo, selecionado, também um músculo bem importante. Ele tem uma função até um pouco estabilizadora. Ele atua na flexão e atua na rotação medial, ele terá sua origem no fêmur e a sua inserção na tíbia. Então, esses são os músculos que realizam a flexão do joelho. Você conheceu os músculos que fazem a extensão e agora conheceu os que fazem a flexão. Bom, beleza, já que você conhece tanto o movimento de flexão como o movimento de extensão, está na hora da gente ver esse movimento acontecendo mesmo. Já sabe o músculo, a origem e a inserção. Agora você vai ver como o movimento é realizado. A gente vai direto na base óbvia, naquela parte de ações musculares. Então vamos voltar ao quadro. Bom, estamos na própria base óbvia. Voltamos. Vamos à interface e vamos selecionar a parte de ações musculares, Muscle Actions, aqui no canto direito da sua tela, no canto superior direito. E vamos selecionar os movimentos de joelho. Então eu tenho 4 movimentos aí. Vamos começar por aqueles músculos que a gente viu primeiro, a extensão do joelho. A extensão, ela ocorre no plano sagital, o eixo médio lateral, também conhecido como eixo lateral, então é melhor ver desse lado. Assim, você consegue dar uma olhada na extensão do joelho, tá? Então ele parte aí da posição flexionada, fletida, e depois realiza a extensão. Os músculos que vão atuar você já conhece, então você tem o vasto lateral, o reto femoral, vasto medial, e ainda eu tenho uma forma mais profunda, né? Não aparece aqui, mas o vasto intermédio. Então, os músculos provenientes do quadríceps femoral realizarão a extensão do joelho. Então, você vê aí uma grande importância nesse movimento. Vamos dar uma olhada agora em outro movimento importantíssimo para o joelho, que é a flexão. Lembrando do eixo em que ocorre o movimento, esta é a melhor forma de você verificar a flexão desta articulação. E os músculos que vão atuar, né? Eu já falei para você, semitendíneo, bíceps femoral, você tem até o grácil ciliano como uma parte de estabilização aqui, tem o semimembranoso um pouco mais escondido, o poplíteo está embaixo aí do gastrocnêmio. Então, é um músculo, é uma região muito importante para a realização da flexão do joelho. Além disso, nós temos rotação medial. Este é o movimento de rotação que faz o joelho. Você vê como essa rotação, ela não é grande, né? Ela não tem uma grande amplitude. É vista como uma rotação axial, justamente porque ela tem uma amplitude pequena nesse caso. E músculos que vão atuar, eu tenho o sartório, tenho o semimembranoso, o grácil
e o semitendíneo. Os principais músculos que vão atuar na rotação medial do joelho. Eu tenho também rotação lateral. Rotação lateral, como você pode ver, é esta rotação que aparece na tela. Tá vendo? Também, ela também é um movimento que não apresenta grande amplitude, tá? Então, os movimentos de flexão e extensão apresentam uma amplitude bem maior quando comparados aos movimentos de rotação, né? Tanto rotação medial como rotação lateral. E aí, o músculo que vai mais atuar, nesse caso, para esse tipo de rotação lateral, eu tenho bíceps femoral e também, bíceps femoral, né? As suas duas cabeças, cabeça longa, né? A maior cabeça, e a cabeça curta. Então, olha só como é diferente em quesito de movimento, tratando tanto de flexão, que é o maior movimento, o movimento de maior amplitude que o joelho faz, a extensão, e aí quando a gente vai para a rotação, você vê que uma rotação é um pouquinho tímida mesmo, tá? E, então, os principais movimentos que o joelho realiza, aí nós temos flexão e extensão, a rotação ela é um dos principais movimentos, mas não em amplitude. Realmente faz pouca amplitude na rotação, tanto que são 2, 3 músculos que podem participar no máximo, como a gente viu aqui no lateral, né, a base óbvio destacou um músculo só. Agora, quando a gente pensa em flexão e extensão, é uma grande quantidade, são praticamente porções inteiras de parte anterior da coxa e parte posterior da coxa, para verificar qual que é esse movimento que gera maior amplitude. Se tem uma maior amplitude, eu preciso de mais músculos lá fazendo todo o trabalho, então é isso que você viu, os músculos que realizam os movimentos. Bom, nós temos uma última atividade antes de encerrar esta aula prática, então vamos ao quadro, nós iremos agora ao slide. Então vou dar o Alt Tab aqui e nós chegamos aí. O tratamento para a ruptura total de LCA é o ligamento cruzado anterior, em atletas pode ser dependente do esporte praticado. Então, lembra lá do ligamento que eu falei para você, que é tão importante para gerar estabilidade. Essa própria imagem, ela traz para você uma ruptura ligamentar, para você ver como ocorre mesmo. O ligamento, ele não é palpável, ele é completamente impalpável, ele está numa região profunda, então você não vai sentir isso, né, com a palpação. Pelo contrário, você vai sentir muita dor e muita instabilidade de uma forma direta, não vai nem reconhecer de onde vem essa dor. Já vi alguns vídeos de principalmente jogador de futebol, realiza algum tipo de movimento, aí o que acontece nesse movimento, ele acaba terminando o movimento e do nada cai no chão, sem entender. Por quê? O que aconteceu? Ele perdeu a estabilidade, não percebeu aquilo rompendo, tá? Não é algo que faz um barulho e pronto, tá? Bom, mas, enfim, vamos focar na pergunta: existe alguma diferença quando pensamos no esporte que é realizado? Sim, existe. Principalmente quando eu tenho esportes que têm giros. Por exemplo, um jogador de futebol, ele realiza uma modalidade que não apresenta tantos giros assim, mas que apresenta uma grande quantidade de mudanças de direção. Essa mudança de direção, ela não é muito favorecida para os ligamentos presentes no joelho, né? Eles vão controlar esse tipo de movimento, mas, obviamente, se existe um movimento de uma forma meio brusca, tá? Aí, o que eu posso ter? Eu posso romper esse tipo de ligamento, romper o LCA. E aí, a volta, né, o retorno, pensando em analgesia, pensando em cirurgia, depois analgesia, ganho de estabilidade, fortalecimento para voltar realmente 100%, isso pode levar até uns 8 meses. Agora, se eu vou no basquete, isso já é um pouco diferente. No basquete, por conta do alto número de giros, então eu faço um número de giros muito maior do que em outras modalidades esportivas, o retorno do atleta que apresenta ruptura de ligamento cruzado anterior tem sido mais longo.
Ah, não, mas não é o tipo de... Não quer dizer muito bem a qualidade do serviço que é prestado, né, da fisioterapia, mas sim a própria natureza da tarefa que ele precisa realizar. Então, ele leva até quase 1 ano nesses casos. É óbvio, a parte médica ela tem avançado bastante, a parte da fisioterapia também, que de tratamento, outras fórmulas, pode acelerar um pouco o processo, mas leva mais tempo, sim, para algumas modalidades, principalmente pensando na natureza do movimento, do que para habilidades que não apresentam tantos giros ou que não apresentam tantas mudanças de direção. Então, olha, essa atividade ela é bem simples, porque muitas vezes esse sintoma ele já não existe, sintoma de dor ou instabilidade não existe, mas ele precisa estar completamente confortável para realizar os movimentos como ele realizava antes. A gente tem que pensar até na insegurança do paciente nesse caso. Então, tem essa insegurança, tem essa maior dificuldade, mas aí você precisa realmente de um tempo hábil para recuperar toda a articulação, fortalecer toda a estrutura ao redor. Bom, então você pôde compreender nessa aula prática toda a estrutura do joelho, toda a articulação do joelho. É uma articulação dobradiça, é uma articulação muito importante, porque ela vai atuar na locomoção e vai suportar o maior estresse, vai suportar o peso, principalmente esse proveniente da coxa. Tem estruturas essenciais, como o próprio menisco, como os seus ligamentos. O menisco ele vai realizar a distribuição da carga que vai incidir o joelho, e eu tenho os ligamentos que vão realizar a estabilização da região, a estabilização de toda a articulação, tanto para movimentos laterais, como para movimentos no sentido antero-posterior. E você conheceu os músculos que realizam movimentos do joelho, músculos flexores, músculos extensores, músculos que são rotadores, tanto laterais como mediais. Tá certo? Fizemos 2 atividades ainda e você pôde compreender os aspectos-chave da articulação do joelho. Eu quero agradecer imensamente a sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Meninas, ele falou muito sobre, assim, os exemplos que ele deu, muito sobre atletas. Só que, na verdade, é o que a gente pode ver, sim, claro, mas o nosso dia a dia, a gente pega uma série de pessoas que com problemas no joelho, peladeiros, né, que são aqueles jogadores de futebol não profissionais, que jogam uma vez por semana, aí acha que é atleta. A gente pega paciente, a idade é muito. O grau de acometimento de pessoas mais velhas é muito grande, então a gente pega muito idoso, é, traumas, pessoas que caem, pessoas que sofrem acidente, pessoas com sobrepeso, às vezes nem tem um trauma, mas por estar acima do peso, sobrecarrega muito o joelho. Então, no nosso dia a dia, a gente acaba pegando mais esse tipo de paciente, recebendo mais esse tipo de paciente, do que mesmo os atletas, né, verdadeiramente falando, principalmente aqui na nossa cidade, né? A gente tem os atletas, tem, mas os pacientes frequentadores de clínicas e consultórios atualmente são mais esses que eu acabei citando mesmo, pessoas idosas, pessoas em sobrepeso, pessoas que caem, pessoas que sofrem acidente de moto, de carro, pessoas que, mulheres, né, que andam muito de salto. Eu tive algumas pacientes por conta de passarem o dia no salto, não só sentadas, né? Então acaba também sendo um dos nossos focos. Então, assim, ele falou muito, deu muita ênfase para o atleta, mas a gente tem que entender que os nossos pacientes podem ser de A a Z. E o tratamento também é de A a Z. Ele citou sobre a hidroterapia, que em Cachoeira a gente tem muitos poucos profissionais atuantes na área, é uma área bem bacana, e falou também do Pilates, fora, né, a clínica
né, que a gente convencional, que a gente atua de forma convencional. Mas o Pilates ele é muito bacana porque ele abrange o corpo como um todo. A hidroterapia é muito bacana porque dependendo do grau que esse joelho está atingido, é bom porque não tem a questão da gravidade, não tem o peso, né? Então você trabalha só com a questão do peso da água, né, entre aspas, do empuxo. Então é muito bacana de se trabalhar. E as formas convencionais mesmo. Então, quando ele falou muito de atleta, eu falei assim: vou trazer para as meninas essa questão de que a gente pode receber N tipo de pacientes. Aí, inclusive, também os que já nascem, né, com alguma deformidade e vem para a gente tratar. Às vezes já adultos, porque vai agravando, né? Mas com crianças também a gente pega bastante pacientes com probleminhas no joelho. Não é uma estrutura muito fácil de trabalhar, mas é uma estrutura muito bacana de trabalhar e a gente consegue ver evolução, uma boa evolução dependendo do quadro. A nossa função principal é trazer, né, no nosso tratamento, o mais próximo do normal que aquela estrutura pode voltar, para trazer, né, uma qualidade de vida boa para o nosso paciente. Independente se o mais perto do normal for pouco, essa é a nossa função. Às vezes a gente nem consegue, dependendo do que for, ter algum resultado esperado mais pelo paciente, mas só o fato da gente conseguir reduzir uma dor aí já é alguma coisa muito boa, porque conviver com a dor é bem complicado, né? Então, eu queria mostrar para vocês que a gente tem N formas de pacientes que chegam para a gente, não só atletas. Tá bem? Essa foi a nossa aula prática 5. Amanhã a gente tem a nossa próxima aula, nossa aula prática 6, e estamos caminhando para a nossa reta final. Show de bola, Camille. Ai, que bacana. A Ju saiu, a gente ia cantar um parabéns para ela. Ela é muito sem graça. Mas não tem problema não. Tem problema não. Vocês cantam um parabéns individual aí para ela. Vai no grupo aí e canta um parabéns para ela. Verdade. Então tá, meninas, um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo, até amanhã. Boa noite para todo mundo. Boa noite.